Olá, viajantes das ideias! Bem-vindos de volta ao Curvas no Tempo, o canal que explora os fatos históricos e as curiosidades que moldaram o mundo em que vivemos. Hoje, a nossa máquina do tempo nos leva para a década de 90. Esqueça guerras ou revoluções políticas por um instante. Nossa parada é no coração do poder financeiro, Wall Street, e a história é sobre um grupo de mentes brilhantes. Gênios reconhecidos, incluindo nada menos que 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Eles eram a elite da elite. Acreditavam ter criado a fórmula perfeita para ganhar dinheiro, um modelo infalível que controlava todos os riscos. Mas o que acontece quando o intelecto mais alto já reunido falha espetacularmente? Quando o modelo perfeito encontra a vida real? Essa é a saga do Long Term Capital Management, o LTCM. Um fundo de investimento que, com sua arrogância e estratégias secretas, chegou a movimentar mais dinheiro que muitos países e que, em 1998, nos deu uma amostra assustadora de quão perto chegamos de um colapso financeiro global. Uma história de gênios, modelos, trilhões de dólares e um cisne negro inesperado. Fiquem conosco. Nosso protagonista é John Meriwether, uma lenda do mercado de títulos que reuniu um time dos sonhos em 1994. No LTCM, ele juntou a nata do pensamento financeiro. Pense em Myron Scholes e Robert Merton, os caras que ganharam o Nobel por seus estudos sobre precificação de opções, a famosa fórmula Black-Scholes que eles ajudaram a criar. Warren Buffett, outra lenda, disse que a soma dos QIs dos 16 sócios do LTCM era provavelmente uma das mais altas já reunidas em um só lugar. Gênios, teóricos, práticos. Parecia invencível. Qual era o plano de jogo desses gênios? Eles faziam algo chamado arbitragem de convergência. De forma simples, eles identificavam 2 coisas quase iguais no mercado financeiro que, por algum motivo, estavam com preços ligeiramente diferentes. A aposta era que mais cedo ou mais tarde esses preços convergiriam, voltariam ao normal. Um exemplo clássico era comprar um título do Tesouro Americano de 29 anos, um pouco menos negociado, que estava um pouquinho mais barato, e vender um título novinho de 30 anos, mais negociado, que estava um pouquinho mais caro. A diferença de preço era mínima, tipo 0,12% ao ano. Lucro pequeno, né? Aí vinha no segredo e o perigo, a alavancagem. Como o lucro por operação era mínimo, eles pegavam muito dinheiro emprestado para multiplicar essas apostas centenas de vezes. Pense assim, com 5 bilhões de dólares de capital próprio, eles chegaram a controlar cerca de 125 bilhões de dólares em ativos. Isso é 25 vezes o capital deles. E a coisa era ainda mais intensa com os derivativos, contratos complexos que amplificam apostas. Eles tinham assustadores 1,4 trilhão de dólares em valor nocional de derivativos na carteira. Para ter ideia, isso é mais dinheiro do que o PIB de muitos países na época. Eles espalhavam essas apostas em mercados super diferentes, títulos de governos de vários países, moedas, ações, etc. Tinham dezenas de estratégias ao mesmo tempo. E os modelos matemáticos dos gênios diziam que essas estratégias não tinham correlação, que uma não afetaria a outra. Se uma perdesse um pouco, a outra ganharia. O risco total, segundo os cálculos deles baseados em dados históricos, era baixíssimo. Eles acreditavam ter uma fórmula quase infalível, um sistema que não perderia mais que uns 125 milhões de dólares em um único dia no pior cenário histórico. E por anos, de 1994 a 1997, funcionou. Retornos altíssimos, pouca volatilidade. O sucesso reforçou a confiança e talvez a arrogância. Eles eram os donos da verdade. Só que o mercado financeiro não é um laboratório matemático perfeito. Ele é bagunçado, cheio de emoções e eventos imprevisíveis. E no verão de 1998 veio o Cisne Negro,
um evento raro, fora de qualquer modelo baseado no passado. Em agosto, a Rússia, para a surpresa de quase todo mundo, deu um calote na sua dívida e desvalorizou o rublo. O LTCM tinha pouca exposição direta à Rússia, mas o calote russo gerou um choque de aversão a risco global. Investidores em pânico fugiram de tudo que consideravam minimamente arriscado ou menos líquido e correram para a segurança extrema, principalmente títulos do Tesouro Americano mais negociados. E o que aconteceu? Exatamente o oposto das apostas do LTCM. Os preços que deveriam convergir divergiram violentamente. A liquidez sumiu dos mercados onde eles operavam. Eles não conseguiam mais comprar o barato ou vender o caro com facilidade. As perdas começaram a se acumular em várias posições ao mesmo tempo. A arbitragem de fusão deu errado e custou 160 milhões. Apostas em títulos americanos e britânicos? Mais 200 milhões. Volatilidades disparam? Mais perdas. Em um único dia, 21 de agosto de 1998, o LTCM perdeu 550 milhões de dólares, 5 vezes mais do que o pior dia que seus modelos previam. O efeito dominó foi brutal. As correlações que não existiam apareceram com força total. Estratégias que não deveriam cair juntas, caíram juntas. Em poucas semanas, o fundo perdeu mais da metade do seu capital. A liquidez havia secado. Como disse um dos sócios, nunca vimos nada igual. Em setembro de 1998, estava claro que o LTCM estava à beira da insolvência. Mas por que isso era um problema para o mundo todo? Lembrem-se da alavancagem gigante e dos 1,4 trilhão em derivativos. O LTCM estava conectado a praticamente todos os grandes bancos e instituições financeiras do planeta. Eles eram credores, contrapartes nos contratos de derivativos. O medo era que a quebra caótica do LTCM causasse um efeito cascata. Se o LTCM não pudesse honrar seus compromissos, isso atingiria os bancos. Se os bancos fossem atingidos, eles parariam de emprestar, o crédito secaria, as empresas não teriam dinheiro. Basicamente, o que vimos em 2008, só que 10 anos antes e começando com Redmond, presidente do Fed de Nova York, viu o perigo iminente. Ele temia que uma quebra desordenada do LTCM, com suas posições gigantescas e complexas, pudesse colocar em risco a economia americana e, por extensão, a global. Numa jogada rara e de bastidores, ele convocou em Nova York os chefes de 16 dos maiores bancos do mundo. Ele expôs o perigo e pediu que eles, o mercado, encontrassem uma solução privada, sem usar dinheiro público direto. Em resposta, 14 desses bancos, mesmo contrariados, concordaram em injetar 3,6 bilhões de dólares para resgatar o LTCM do colapso total e assumir o controle para liquidá-lo de forma organizada. Foi um resgate orquestrado pelas autoridades para evitar um colapso sistêmico. Essa operação foi um divisor de águas. Demonstrou que mesmo um hedge fund, que em tese opera fora do sistema bancário tradicional, podia ser grande demais para quebrar, sem ameaçar todo o sistema. Uma lição assustadora sobre a interconexão do mundo financeiro. O colapso do LTCM é um estudo de caso obrigatório sobre gerenciamento de riscos extremos e a fragilidade dos modelos. Quais as grandes lições? Limite dos modelos. Os gênios confiavam cegamente em modelos estatísticos baseados no passado. Mas a vida real, com seus eventos raros e inesperados, os cisnes negros, não segue as regras perfeitas da matemática ou dos jogos de azar. Nassim Taleb, o autor do livro O Cisne Negro, cita o LTCM como o exemplo clássico da falácia lúdica, a ilusão de que o mundo real seja tão previsível quanto um jogo de dados. Eles ignoraram os riscos extremos, as caudas grossas da distribuição estatística. O modelo disse que não perderiam tanto. A realidade provou o contrário e quase levou tudo junto. Cautela com modelos que ignoram o inesperado. Perigo da alavancagem excessiva. A
a jornalista Carol Loomis resumiu: no LTCM, as melhores mentes foram destruídas pela mais velha e famosa droga do mercado, a alavancagem. Eles eram brilhantes, mas o excesso de dívida amplificou perdas mínimas em catástrofes. Mesmo uma perda de 50% no capital próprio, que pode acontecer, virou insolvência por causa da alavancagem de 25 vezes. A lição é clara para todos. A alavancagem turbina ganhos, né? Sim, mas pode te quebrar na primeira turbulência. Use com extrema parcimônia. E essa é uma lição que o mercado, infelizmente, parece não ter aprendido totalmente antes de 2008. Diversificação em crises. O LTCM achava que estava seguro com dezenas de estratégias não correlacionadas. Descobriram que em crises, a correlação vai a 1. Tudo desaba junto, especialmente quando há alavancagem e venda forçada de ativos bons para cobrir perdas ruins. Diversificar é vital, mas tem que ser uma diversificação genuína, com ativos que realmente se comportem diferente sob estresse. Disciplina de liquidez. Eles investiam em coisas difíceis de vender rápido, financiadas com dinheiro de curto prazo. Quando o pânico veio e eles precisaram de dinheiro vivo para cobrir perdas, não tinham compradores. É como ter todo o seu dinheiro em imóveis e precisar pagar uma conta urgente. Mantenha sempre uma parte do seu patrimônio em ativos fáceis de converter em dinheiro. Transparência e regulação. O caso LTCM acendeu um alerta. Riscos enormes podem estar escondidos fora dos bancos tradicionais, no chamado shadow banking. Fundos gigantes podem sim causar turbulência sistêmica. Casos mais recentes, como o Archegos em 2021, mostram que esse debate ainda é super relevante. Para você, investidor, vale a lição. Saiba onde seu dinheiro está e como ele está sendo gerido. Hubris versus humildade. Talvez a lição mais humana. Gênios Nobel, mas a soberba foi punida. O mercado é o mestre final. Ele não se importa com seu QI ou seus títulos. Nunca ache que encontrou a fórmula mágica ou que desta vez é diferente. Prioridade número 1 nos mercados é sobreviver para investir no dia seguinte. Tenha humildade e gerencie riscos antes de pensar nos super ganhos.